Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast do Malu Empreende. Já não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e curtir para não perder mais nenhum vídeo. Estamos aqui com uma pessoa super especial, a Naomi. Olá, Malu. Eu quero agradecer primeiramente sua mãe e você. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Olá, meu nome é Naomi, eu tenho 11 anos, eu empreendo, eu faço brigadeiro gourmet. E eu tenho uma pergunta que, assim, eu acho que essa pergunta vai ser muito legal pra gente debater. É que se o seu negócio fosse um personagem, qual ele seria? Ai, se fosse personagem, nossa, são muitos. Eu acho que seria a Dory, porque, tipo assim, a Dory ela é muito animada, ela é muito imperativa, assim, eu acho bem legal falar sobre ela. Nossa, assim, super legal. E eu peguei essa pergunta porque eu achei ela bem interessante, que eu nunca tinha visto ninguém debater. E, Naomi, conta um pouquinho dessa história pra gente, como você começou a empreender, como que foi. Eu comecei a empreender pro meio de 2024. Eu e minha mãe, a gente decidiu porque eu queria realmente ter meu próprio dinheiro, porque como eu gosto demais, assim, aí eu gosto de ter meu próprio dinheiro. E a gente vai entrar agora num quadro que é Histórias que Inspiram. E aqui, Naomi, eu tenho uma caixinha onde tem a sua trajetória. E a gente vai mostrar um pouco. Então, vamos lá. Ó, aqui, não sei se você já viu outros podcasts, mas todo podcast faz algo diferente. E aqui eu fiz um varalzinho, algumas fotos suas. Esse é o varalzinho e você vai contar um pouco pra gente sobre essas fotos. E vamos começar? Como que foi a criação da sua logo, da sua marca? A logo, a gente ficou bastante tempo pensando na logo, por causa que ela era um pouquinho, a gente tinha que ter muita criatividade. A gente já fez várias logos. Quem deu essa ideia de logo foi minha mãe. Minha mãe fez, teve uma vez, teve assim, bonitinha, só que não ficou muito mais elaborada do que tinha a ser, entendeu? Sim, cara, eu pensei pela mesma coisa, porque, tipo, a gente salva, acho que até aqueles aplicativos pra criar logo, sabe? Pro Malu Art Videos quando eu comecei, e é muito difícil criar uma logo. Eu nunca pensei que fosse tão difícil assim na minha vida. Acho que foi a coisa mais fácil do mundo. Então, pensa, nossa, você vê as grandes marcas, né? E agora também temos outra foto, eu vou estar tirando aqui os... Que eu acho que foi ou uma das primeiras vezes, ou alguma vez que você vai vendendo o brigadeiro, você estava fazendo. E me fala, como é que foi a experiência, assim, de fazer? Esse dia aí foi depois do dia 7 de setembro, né? A gente tinha ido em um desfile e aí a gente quis fazer uns brigadeiros, assim, mais pra levar, porque ia bastante gente do pessoal do meu pai. Então a gente queria levar e a gente fez uns bonitinhos lá. Mas pra vender também. Ah, que legal. E aqui eu vi a data 8 de setembro, então não fazia muito tempo que você tinha começado, Não. né? Nossa, que legal. E aqui foi quando você vendeu, peraí, lembrancinhas, 99 brigadeiros. Como foi esse dia? Você ficou muito feliz? Esse dia foi muito legal pra mim. Eu fiquei muito feliz. Por causa que, pra mim, naquele dia foi muito especial. Por causa que era mais uma meta pra mim, né? E eu vendi bastante brigadeiro. Então eu fiquei muito feliz. Eu e minha mãe, a gente ficou muito feliz por causa disso. Nossa, deve ter sido muito legal a primeira meta, né? Porque, Foi. cara, se uma empresa grande já bate uma meta, imagina a gente que é pequena, né? Então, mas assim, qual que foi sua reação naquele momento quando você viu que tinha batido 99 brigadeiros? Eu fiquei chocada, eu fiquei, tipo, eu não acreditei. Por causa que sempre que a gente vende, a gente meio que faz uma anotação. E aí, na hora que eu vi, assim, eu fiquei muito feliz. O que vocês fizeram de diferente nesse dia? Tipo, vocês fizeram alguma comemoração? Você falou que você gravou o vídeo, né? Mas... Eu gravei, na verdade, eu só gravei o vídeo, eu não fiz nada demais, assim. E só isso mesmo, eu só gravei o vídeo. E qual foi a reação da sua mãe também a descobrir? Tipo, ela ficou muito feliz, né? Foi muito feliz também. A minha mãe, ela fica muito feliz com coisas fáceis, então ela ficou muito feliz. Aqui é você vendendo mais brigadeiros e aqui temos outro sabor, né? Que eu acho que é o beijinho. Essa foi a primeira vez que eu lancei o beijinho, eu fiquei... A gente tava pensando, porque como a gente só tinha uma opção, então ficava meio enjoativo fazer toda vez esse. Então, a gente pensou em fazer e aí a gente só fez. Ficou muito gostoso e aí a gente começou a seguir só com esses dois, que são os dois principais, né, digamos assim. Mas você faz outros sabores também? Faço bastante sabores.
Quais sabores? Eu faço... Teve um tempo aí que o bicho de pé ficou muito Nossa, eu viralizado. sou apaixonada nesse tipo. A gente fez o de paçoca também na época da festa junina. Fizemos também o de limão, que a gente tá vendendo até agora. Sério, eu nunca vi de limão. Aí a gente já fez de uva, já fizemos de... Já fez leite ninho com Nutella? Não. Não. A gente pensa em fazer isso aqui. Ai, nossa. Tem que também evoluir, né? É porque a Nutella é um negócio meio... Não é barato, né, gente? Não é barato, Eu vou concordar. Mas, e como é que foi a experiência de fazer outro brigadeiro? Porque sai um pouco do... Tipo, tudo bem que o brigadeiro branco seja até um pouco mais fácil que o... Eu acho, né, particularmente. Mas como que foi a experiência pra você de fazer outro tipo? Foi, assim, eu fiquei com medo de errar a receita, mas por causa que seria um desperdício errar a receita. A gente comprou bastante coisa também, foi bem carinha. E só que foi legal a experiência de fazer outros sabores, né? Sim. Foi bem legal. Ah, que legal. Esse aqui acho que você fez uma arvorezinha de Natal, eu acho. Que foi... E como é que foi isso? Você e sua mãe montaram juntas? A minha mãe, ela viu esse no Instagram e aí ela falou que queria fazer. E aí a gente fez, ficou super gostoso, minha família amou. Ela demorou, a gente fez acho que 2 arvorezinhas. E aí foi muito legal também, porque ficou bonita e ficou muito legal de fazer. Mas vocês venderam também essas arvorezinhas? Não, Não. é muito difícil. É muito difícil, ainda. né? E gasta bastante, né? Bastante brigadeiro. Porque os brigadeiros normais, eles são, tipo, cerca de 20 gramas por aí. Só que esse aí a gente teve que fazer uns 25, 27. Aí, né? E, tipo, quanto você usa, vamos supor, se você faz uma massa, entre aspas, né, de brigadeiro, quantos brigadeiros dá, mais ou menos? Porque eu sei que o seu brigadeiro é maiorzinho, né? Ele é mais ou menos esse tamanhozinho. Ele dá uns 30 brigadeiros. Nossa, 30. bastante, né? Às vezes a gente faz 2 pra render mais. E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você deixa aqueles brigadeiros tão redondinhos? Você usa alguma coisinha? A Ou você gente- faz na mão? A gente usava um boleador que ele, tipo, já boleava sozinho. Só que a gente começou a achar que tava muito pequeno. E aí a gente começou, a minha mãe fazendo na mão. Aí a gente pesava, aí a gente somava, né? E aí a gente boleava num boleadorzinho maior. E aí Nossa, ficava porque assim. ele fica tão redondinho, tão perfeitinho, que eu fico assim, gente... Porque eu vou fazer brigadeiro, eu como da colher mesmo. Porque se eu for tentar enrolar aquele negócio, meu Deus do É céu. muito difícil. Tem, às vezes, também que o brigadeiro ele tá muito mole. E aí fica mais difícil. Fica mais difícil, né? E é que, tipo, um dia, eu e os meus pais gostam de fazer um negócio que a gente pega o brigadeiro de ninho, coloca Nutella e enrola. Cara, sai uns desse tamanho, daí sai uns pequenininho. E eu fico, cara, como é que a pessoa consegue fazer um brigadeiro tão perfeitinho, né? Porque o seu... Não é que... Porque aquelas forminhas de boleador normalmente são pequenininhas, né? São aqueles A brigadeiros... gente conseguiu achar um maior. Não sei como, mas a gente conseguiu. Shopping, internet, É, serve pra tá isso. aí. Naomi, você tem alguma dificuldade pra falar, tipo, com câmera? Como é que é o seu dia a dia também gravando? Porque a gente vê que você passa bastante coisa. Assim, eu não gosto muito de tirar foto quando eu tô fazendo brigadeiro, mas nesses vídeos que eu faço falando sobre, eu tenho que ter muita paciência, porque eu sempre erro muitas coisas e aí eu tenho que ficar regravando, é um saco. Só que é legal ao mesmo tempo, então fica nessa concentração. Eu gosto bastante, gente, mas é porque eu sou desenrolada aqui que parece que eu não erro. Antes da gente começar o podcast, eu errei quantas vezes? Umas 5 vezes só pra começar o podcast. Então, assim, é bem legal se desenvolver na câmera, porque é uma coisa já prática. E como é que é pra você, tipo, falar, se comunicar com as pessoas, assim, pela internet? Porque eu sei que já não é tão fácil como no dia, como de frente em frente, né? Então, sempre que eu posto alguma coisa assim, aí o pessoal do Instagram, eles já vem falando o que quer. Aí eu mando o preço, eu mando qual é essa blusa que ele quer, porque às vezes eu vendo as coxinhas, né, de 4. Como a minha mãe, ela também vende, minha mãe, o meu pai, eles me ajudam a vender, então tem bastante pessoas do trabalho deles que falam aí. E a sua mãe também, tipo, cuida do seu Instagram, às vezes ela responde, como é que é? Sim, eu e minha mãe, a gente tem Instagram particular, logado no celular dela, né? Logado nos 2 celulares. E aí, às vezes, quando é pessoal do banco dela ou quando é do banco do meu pai, é ela que responde. Aí, quando é conhecido meu, aí eu que respondo. Ah, entendi. Você também participar do Desbrava Team, que é um grupo onde a gente tem, né? O que você acha? Eu acho super legal, eu acho super divertido, né, falar sobre, porque como a gente é criança,
Então, é uma ótima educação, uma... Sim. E não é tão fácil também achar grupo para crianças como vocês acham grupo para empreendedoras adultas. Porque, tipo, foi um desafio muito grande. Aliás, que eu dei a ideia por conta disso. Porque era só eu, daí eu conheci uma outra empreendedora. Daí eu falei, cara, e se a gente criar um grupo para mini empreendedoras? E nisso acabou várias coisas e deu muito certo também. E agora a gente vai para uma outra caixinha que tem um presente pra você e algumas fotinhos também, que você vai falar um pouco pra gente. Aqui tem essa fotinha também, linda, com os brigadeiros, né? Esse monte de brigadeiro. Antes de eu te dar o seu presente, a gente vai falar um pouquinho dessas fotos. É você com a sua mãe. E eu tenho uma pergunta, sua mãe sempre te ajudou? Ela te apoia muito? Sim, a minha mãe apoia bastante. A gente... Porque como a gente cresceu junto, a gente fez isso juntas, então ela me apoia bastante em tudo que acontece. Me ajuda bastante também em todas as produções. E você vai em eventos com ela, tipo, de empreendedorismo? Não vou muito. Eu não participo, não gosto muito, sabe? E vocês estavam num evento nessa foto? Onde vocês estavam passeando? A gente tava passeando, a gente Ai, tava no aniversário. E aqui, você tá com esse monte de brigadeiro, como eu falei. E conta pra gente, você tava fazendo alguma coisa pra alguma festa, pra algum evento? Eu acho que esse dia não. Esse dia a gente fez a produção normal, só que como eu falei pra você que a gente às vezes dobra a receita, então foi bastante brigadeiro. Nossa, mas que legal. E é bonitinho, né? Você embalou... Nossa, que bonitinho. Eu nunca tinha visto, assim, ainda mais esse frufru dele. E aqui, não sei se é sua família, mas essas pessoas são importantes pra você. Conta um pouquinho desse dia, aliás, que eu acho que é uma foto mais antiga. Esse dia foi o Natal. Eu não lembro. Só que é minha família, então eu acho que é muito especial, sim. Eu tenho 2 irmãos. E aí, assim, legal ter, mesmo chato ao mesmo tempo, mas eles são muito importantes pra mim. E a sua família também te apoia no empreender? Sim, bastante. Às vezes elas compram, né, pra me ajudar quando às vezes sobra. Então, às vezes ela compra. Ah, que legal. E também sobre os seus irmãos. Como foi a reação deles quando você começou a empreender? Assim, meus irmãos, eles não teve muita reação, porque eles são mais fechados. Só que... É bom também, né? Só que às vezes ele ajuda, o meu irmão, ele ajuda. Só que como o meu irmão mais velho, ele faz faculdade, então é mais o do meio que ajuda, entendeu? E aqui eu vou deixar as fotinhos com você, claro, né, pra você guardar. E aqui a gente tem 2 lembrancinhas da minha marca, que é um laço muito bonitinho. Que, aliás, ele é eu tinha trazido ele para os eventos, mas, né, vamos supor, é a primeira vez, vamos dizer, que ele tá na minha marca. E também esse xuxinha que muita gente pede e que é bem conhecida. E daí eu deixo presente pra você, espero que você use também. Pode ficar com caixinha, óbvio, porque também tem sua fotinho. E você faz algum esporte? Faço. Eu comecei a fazer vôlei esse ano, no comecinho desse ano, eu era focada bastante na ginástica, eu gostava bastante, participei de um campeonato. E aí eu comecei a fazer na minha escola, eu fazia os 2, só que aí eu comecei a fazer vôlei. E o vôlei era seguido da ginástica, eu ficava bem cansada. Aí eu escolhi um vôlei porque era um esporte que a minha família, ela faz. Vou dizer que praticamente toda a minha família faz. E o meu irmão me inspira também, porque ele faz vôlei. E aí eu comecei a fazer por causa dele também. Nossa, que legal. Eu também comecei a fazer vôlei. E você, tipo, acha que já joga bem, que... Depende do dia, né? Às vezes eu tô num dia ruim, aí eu jogo mais ou menos, mas aí vai do dia a dia. Mas eu acho que eu jogo bem. Uma pergunta, curiosidade, quem joga, eu também jogo, mas eu também jogo na minha escola. Você já sabe fazer saque? Porque, gente, Sei, eu sei fazer saque. Assim, o meu saque por cima, ele tá quase, só que o meu saque por baixo tá bom. Ah, mas que legal. E você gosta de outros esportes também? Ou é mais focado no vôlei mesmo? Eu sou mais focada no vôlei. Ah, que legal. E eu quero que você conte um pouquinho pra gente como você se sente quando você está em algum evento e como você se sente após realizar uma venda. Quando eu tô no evento, eu fico bem nervosa, porque às vezes eu não conheço muito pessoal, então só fiquei eu e minha mãe, então eu fico nervosa de falar com o pessoal, só que eu vou me soltando ao longo do tempo. E quando eu faço uma venda, assim, as vendas, elas são muito... Como eu posso dizer? São muito legais pra mim, porque dá pra ver que a pessoa, ela compra porque gosta, então eu fico feliz que ela goste.
Então, eu fico bem feliz, principalmente se ela for grande. Então, eu fico bem feliz. E fala um pouco aqui do seu Instagram, tipo, entrar em contato mesmo pelo... Como é que fala? Por aquele botãozinho de mensagem, que é o direct, né? Então, se você for entrar em contato, você pode mandar mensagem lá no meu Instagram. Naomi Doces Gourmet, tá? É só entrar em contato, pedir lá, eu faço qualquer quantidade de venda, qualquer sabor, só você escolher. E aí a minha mãe que vai falar com você e aí ela vai se direcionar a mim. Que dica, vamos supor, de cozinha, né, de doce, você deixaria pra alguém que quer começar a empreender com isso? Você ter bastante cuidado na cozinha, principalmente com a higiene. E com as receitas também, você deixar anotado em um livrinho ou salvo no seu celular. E se você for, principalmente uma criança, você tem um auxiliar maior para te ajudar a pegar no fogo, né? Com facas, e é isso. Então, já estamos caminhando para o nosso final. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E vocês podem ver que o podcast hoje foi bem focado mesmo no empreender, né? Então, assim, um beijo, gente. Quero que vocês vejam as outras edições também dos podcasts, porque eu tô trazendo várias mídias empreendedoras, está sendo muito legal. Mas não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Porque além dos podcasts, eu tenho os meus vídeos onde eu dou várias dicas. E eu queria agradecer o Dia, onde lá no segundo piso do Shopping Maia, em frente ao Sonedo, do lado da Renner, temos o quiosque. E, gente, aqui tem vários sabores de açaí. Açaí com morango, ninho, morango, o sorvete de morango e o chocolate belga. E o nosso açaí zero e o açaí normal. E o principal, eu queria agradecer você, Naomi, por ter aceitado o convite, por estar aqui compartilhando suas experiências, viu? Eu que agradeço por ter me chamado, Malu. Então, um beijo pra você que tá aí de casa e tchau, tchau. Até o próximo podcast do Malu Empreende.